Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Vamos começar novamente a nossa série de resenhas, porque, gente, esse mês eu acho que eu tenho umas 350 paletas pra resenhar pra vocês. Brincadeira, mas é aquele negócio, né? Lembra que eu falei pra vocês, a gente desapega, mas tudo que a gente desapega chega novo? Pois bem, gente, eu recebi bastante paletinhas, vou já começar a fazer resenha pra vocês e vou começar, gente, por essas duas queridinhas aqui, fofíssimas, que eu recebi de presente da minha amiga Bárbara Lopes. Aliás, muito obrigada, amiga. Eu tenho testado uma de cada vez, gente, pra poder falar de todas pra vocês, e eu vou começar por essas duas aqui, que são as paletinhas Mate de Amor da Jasmine, tá? A Jasmine tem duas versões da paletinha, a versão A e a versão B. E, pelo que eu sei, né, ela já tinha feito esse lançamento ano passado. Parece que as paletinhas aí não eram muito pigmentadas, né? Tinha cores com brilhos, apesar de dizer que era mate, parece que tinha um nome de outra marca aqui também, né? Aí depois eles reformularam a paletinha e aí vieram aqui duas paletinhas novas, realmente com o nome Jasmine, com essa embalagem assim, gente, super fofa e esse nome assim, super sugestivo, assim, Mate de Amor, né? Aquela pegada meio The Balm, que tem aquela coisa um pouco mais sensualizada, assim, e essa coisa assim mais antiga, cartonada. Embalagem, gente, nota 10. Eu tô assim, muito encantada com essa embalagem, porque eu amo embalagem assim, nesse estilo meio retrô. E essa daqui tá a coisinha mais fofa. E apesar de ser baratinha, ela dá aquele ar de coisa assim mais chique, sabe, gente? Então as duas paletinhas dessa vez, gente, elas vieram realmente mates, tá? Essa que tá na minha mão aqui é a paletinha A e essa daqui é a paletinha B. Todas neutras e mates, tá? Essa paletinha aqui, gente, ela tem aqui aquele pretinho clássico. Eu achei esse pretinho assim super pigmentado, olha. Um pretinho assim que não deixou nada a desejar, ó, esse aqui mesmo sem o primer sai esse pretinho aqui desse jeito mesmo, tá, gente? E ela tem assim a minha tonalidade favorita, que eu acho que vocês já perceberam que eu ando usando muito nos últimos tempos, até usei essa tonalidade hoje, assim, só que de uma forma assim um pouco mais suave, um pouco mais discreta. É aquele vermelho vinho mais fechado, assim, mais invernal, como eu falei pra vocês. E a gente tem aqui várias tonalidades de marrons também, o marrom do côncavo, o marrom de transição. E temos também aí dois iluminadores, ponto pra paleta, quer dizer, dois não, né, gente? Tem até três, se você quiser usar o terceiro iluminador, essa corzinha aqui, 02, que eu vou já fazer swatch pra vocês, que eu tô fazendo uma meleca aqui nos meus dedos. Também dá pra usar como iluminador ou como cor de transição, qualquer uma dessas duas. Temos marrons mais acinzentados, temos aquele marrom clássico, esse e esse aqui pra fazer côncavo é perfeito. E temos mais esse daqui. O problema é que esse daqui eu achei bem parecido com esse aqui, vocês vão poder conferir no swatch. Agora essa paletinha aqui, que é a paletinha B, gente, também com 12 tonalidades de cores e elas voltadas assim para os tons mais quentes, como esse amarelinho aqui, que foi o meu favoritinho dessa paleta, que eu amei demais. Esse daqui, que é um amarelinho também um pouco mais alaranjadinho, olha. As tonalidades de iluminadores, esse daqui que já é um vanilla, assim, um pouco mais clarinho, que foi o que eu usei nos meus olhos hoje, vocês vão poder conferir já já. E tem as tonalidades de marrons clássicas também, só que voltadas para os tons um pouquinho mais quentes. E também o pretinho básico, gente, também tão pigmentado quanto a outra paleta que eu mostrei pra vocês. Esse pretinho aqui dessa paleta está demais, realmente. A paletinha aí tem muitos prós, a começar pela embalagem linda, que eu já falei pra vocês, e pelo preço, né? Eu não sei exatamente o preço que ela custa, mas eu sei que ela é baratinha, porque eu ganhei ela de presente da minha amiga Bárbara Lopes, que mora ali nas redondezas da 25 de março e faz as comprinhas pra nós por lá. Então, embalagem e preço, assim, nota 10. Em relação à pigmentação das cores, gente, não tenho a primeira paleta pra comparar pra vocês, mas eu achei a pigmentação das cores, assim, muito boas. Claro, eu tenho paletas tanto importadas quanto nacionais que tem uma pigmentação, gente, até melhor do que essa daqui, que pigmenta mais. Mas pelo preço, gente, eu achei que essa paletinha aqui não tá deixando nada a desejar, só que ela dá aquela esfareladinha clássica, sabe? Aquela esfareladinha que, se você não tomar cuidado, você acaba fazendo uma baguncinha. Mas é aquele negócio, ela esfarela, mas pigmenta. Não pigmenta, uau, oh meu Deus, mas pigmenta sim. Mas digamos que o fato dela ter uma pigmentação boa, mas não aquela pigmentação exagerada, também a gente pode levar como uma vantagem, porque hoje, por exemplo, eu quis fazer uma maquiagem mais discreta. Eu usei até os tons mais escuros da paleta, mas eu queria fazer uma coisa assim mais discreta, que não ficasse assim tão
pá, tão noite, tão festa, entendeu? Uma coisa que eu pudesse usar, inclusive numa ocasião mais formal durante o dia. Então eu optei por fazer essa maquiagem assim um pouco mais discreta e eu consegui fazer isso com os tons escuros sem a menor dificuldade. Porém, com o uso de um primer um pouquinho mais potente, quando eu digo potente, não é um primer caro, gente, mas um primer Ruby Rose, por exemplo, já resolveria esse problema aqui. Com a aplicação de primer antes, você consegue deixar ela bem mais pigmentada também, fazendo aquela maquiagem mais noturna e mais dramática, digamos assim. Eu vou colocar aqui, gente, o takezinho rapidinho com esse olho que eu fiz aqui, que eu consegui gravar ele junto com vocês, e já volto aqui pra gente terminar, tá bom? Vamos lá conferir comigo. Eu vou começar pela paletinha B. Ela tem essa corzinha aqui meio amarelada, essas duas, na verdade, que deixa um efeito lindo. Então eu já vou aqui esfumar o meu côncavo aqui com essa corzinha. E é assim, gente, como eu falei pra vocês, não é a paleta mais pigmentada que eu tenho. Mas eu apliquei, por exemplo, o corretivo da Bruna Tavares aqui por baixo. E eu achei que tá fazendo serviço, sabe? Ela esfarela, mas não esfarela tanto. Já vi paletas que esfarela muito mais. E ela pigmenta. Não assim, uau, oh meu Deus, mas pigmenta sim. Daí agora eu vou pra paleta A e vou usar, óbvio, esse vermelhinho aqui, esse vinho lindo, que eu ando apaixonada por esses tons, né? Apesar de eu ter usado uma cor mais quente no côncavo, eu acho que dá uma equilibrada aí, vou usar essa cor mais fria. Como eu falei pra vocês, se você usar um primer assim, bem potente, ela vai pigmentar dessa cor. Mas na verdade a minha maquiagem de hoje nem tem essa intenção, vou deixar uma coisa um pouquinho mais suave. Então acho que só com corretivo eu consigo o efeito que eu quero. Então eu aplico ela aqui no cantinho, como eu já ensinei várias vezes pra vocês, e vou puxando ela aqui pra dentro. Daí eu vou usar essa cor 2 aqui da paleta B pra iluminar, que é uma manteiguinha, assim, um vanilla. Eu vou pegar esse marrom aqui da paleta A, que é o mais escuro, ele é até um pouco mais frio, e vou colocar ele aqui no cantinho, tá? Só pra dar uma escurecidinha aqui no cantinho externo dos olhos, do côncavo. Daí na pálpebra eu vou usar essa corzinha aqui, que é a corzinha 2 da paleta A, que é um beijinho, gente, mas ele tem um fundinho rosa, sabe? Só pra deixar meio que um pouquinho assim mais discretinha. E aqui no cantinho interno, eu vou colocar agora, mas depois vou dar uma retocadinha, gente, eu vou usar a cor número 1 da paleta B, tá? Que é um branquinho bem branquinho mesmo. Como aqui não tá com muito corretivo, então ele não vai pigmentar tanto, é só pra dar uma iluminadinha mesmo. Agora eu vou aplicar o delineador aqui, gente, e já volto pra fazer essa parte de baixo, tá? Apliquei aqui o delineador, gente, agora eu vou passar um lápis preto aqui na linha d'água. E aí eu vou esfumar esse lápis com o próprio pretinho da paleta. Aí sim eu vou usar o pretinho. O pretinho vem nas duas paletas, né, gente? Então, tanto faz, qualquer uma delas. E aí eu vou esfumar aqui embaixo, gente, só um pouquinho com esse vermelhinho aqui, que foi o meu xodózinho da paleta. Eu adoro fazer isso. Tô viciada nessa cor, acho que vocês já perceberam, né, gente? E aí, beleza, ó, ficou uma coisa mais discretinha em cima, mais esfumada embaixo e o delineadão. Vou terminar minha pele aqui e volto pra fazer as considerações finais da paleta, tá bom? Voltei aqui já, gente, com a maquiagem já finalizada e completa. É uma paletinha super prática, uma paletinha super coringa. Apesar dela não ser tão pequenininha, ela é uma paletinha, assim, fácil de carregar, porque ela é fininha, sabe? Dá pra você colocar na bolsa tranquilamente. Ela não é tão pesada, então, assim, super portátil. Mas ela também tem pontos negativos, gente. Na minha opinião, não tão negativos assim. Porque, como eu falei pra vocês, se eu fosse lançar duas paletinhas, assim, mates com a mesma proposta, se Deus quiser, eu ainda vou fazer isso futuramente, gente, eu optaria por fazer, gente, uma coisa mais diferenciada. Se as duas paletas são mates e se as duas paletas são neutras, ok. Uma tem a proposta de tonalidades assim mais quentes e outra tem a proposta de tonalidades assim mais frias. Porém, gente, as duas têm o mesmo preto. Daí a pessoa já vai pensar duas vezes pra adquirir as duas paletas, porque nas duas já tem o pretinho clássico. Pra você adquirir uma só, ok, você tem o seu preto, mas pra quem quer adquirir as duas, o que eu acho que é bem tentador, a gente acaba ficando com dois pretos, com a mesma marca, com a mesma pigmentação, então isso não diferencia muito ela. O que acontece com o iluminador branco também, as duas têm preto e as duas têm branco, a mesma coisa do preto. Se eu quiser ter as duas paletas, eu já perdi duas sombras aí, porque duas sombras são iguais. E além disso, mesmo as outras tonalidades tendo essa diferença aí de quente e frio, ainda tem tonalidades com a mesma proposta, como essa cor, por exemplo, e essa corzinha aqui, elas são diferentes, gente, mas com a mesma proposta, que eu poderia usar assim na mesma ocasião. Uma um pouquinho mais quente, outra um pouquinho mais fria, mas aí uma substitui a outra tranquilamente. E as tonalidades de marrons, idem, gente. A única diferença é que aqui a gente tem aqui umas tonalidades de marrons assim
um pouco mais escuras e um pouco mais dramáticas para você trabalhar melhor aí numa maquiagem noturna. Mas, gente, apesar dessas semelhanças aí entre uma e outra, eu ainda assim acabaria comprando as duas paletinhas por uma única razão. Por conta desse vermelho lindo e desse marrom bem escurão, que acaba sendo as cores assim mais diferenciadas da paleta de cima. E no caso dessa paleta aqui, a de cores mais quentes, essas duas cores aqui que são os destaques da paleta quente, né? Que é aquele amarelinho assim mais clarinho, que como vocês viram, eu coloquei aqui pra fazer a transição do meu côncavo, e essas duas cores, elas acabam dando um efeito lindo aí pra maquiagem, sabe? Você dá uma misturada aí, uma equilibrada entre o quente e o frio que a gente coloca no cantinho dos olhos, e acaba dando um efeito assim que eu tô considerando lindo ultimamente, tem sido os meus tipos de efeitos assim favoritos de usar. Eu, Sandra, acabaria adquirindo as duas paletas, até porque o precinho delas é bem bom e vale muito a pena. É uma decisão difícil pra mim, né, porque eu gosto dessas cores que eu falei pra vocês que são os destaques da paleta, mas se eu tivesse que escolher eu ainda ficaria com essa. Por quê, gente? Esses vermelhos, esses tons assim, são a tendência do momento. Aí no Brasil ainda tá inverno e tal, apesar de eu amar esse efeito aqui amarelinho, esse efeito assim mais alaranjadinho, eu ainda não abro mão desse vermelhinho lindo aqui. Então se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria essa daqui. Vou fazer o swatch dela aqui no braço, gente, sem primer, só pra vocês conferirem as cores. Aqui, gente, essa fileirinha aqui de cima são as cores da paletinha A, que tem aquele vinho lindo que eu falei pra vocês, que me apaixonei. Aquele marrom bem escuro, com fundo assim mais arroxeado. E esse marronzinho aqui também, que foi o meu xodó. Mas vocês podem ver que na paletinha B, que é essa fileira aqui de baixo, a gente tem aí o mesmo preto, o mesmo branco, que eu mostrei pra vocês. E nós temos aí os dois laranjinhas, que pra mim foram os destaques dessa paletinha aqui, a B, tá? Pode ver assim que elas estão super assim pigmentadas, dão aquela esfareladinha básica, mas pigmentam sim, e com o primer aqui você consegue fazer uma pigmentação também bem legal com essas cores. Pois é, gente, como vocês puderam conferir aí, achei que a pigmentação tá valendo sim, as cores estão valendo sim, e por ser minha primeira paletinha assim dessa marca Jasmine, gente, eu já tinha gostado dos corretivos, achei que os corretivos dessa marca arrasaram, e achei que essa paletinha aqui tá valendo muito a pena também. Então, parabéns, Jasmine, continue assim produzindo produtinhos bons e baratinhos pra gente. Eu vou deixar esse swatch aqui também lá no Instagram, fotinho lá pra vocês conferirem, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. E me seguir também nas redes sociais, gente, pra vocês acompanharem aí as novidades, os stories, o dia a dia que a gente vai postando pra vocês, tá certo? Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!